Queridos, abra comigo a palavra de Deus nesta manhã na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Me volto ao capítulo de número 7, capítulo de número 4. Nós leremos este versículo de número 7 e 8. Colossenses 4, versículos 7 e 8, estas palavras de Paulo aos irmãos de Colossos. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. O nosso título nesta manhã, aqui neste texto da palavra de Deus, é Vidas que realmente contam para o reino de Deus. Bem, há mais ou menos 8 anos atrás, nós seguimos todo este livro, esta carta de Paulo aos Colossenses, de uma maneira expositiva, consecutiva, versículo por versículo. E este último capítulo em particular tem tanto para nós, e eu desejo retornar a ele mais uma vez neste dia. Temos falado sobre o serviço ao Senhor, a lei de Deus, o dia do Senhor, e nada mais do que o exemplo de homens e mulheres que amaram tanto o Senhor, de vidas que contaram para Deus, aqui diante de nós, como exemplo para copiarmos e sermos inspirados. Eu espero que esta meditação realmente inspire, fortaleça a cada verdadeiro crente que ama o Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Bem, esta é uma das cartas do apóstolo Paulo, escrita por volta do ano 60 do primeiro século, juntamente com Filemão, com Filipenses e Efésios. É uma das 3 cartas, ou 4 cartas, do cárcere, escrita por Paulo quando ele estava aprisionado em Roma. Você sabe que Paulo foi aprisionado 3 vezes. E aqui está ele em sua primeira prisão em Roma, e dali ele recebe irmãos em Cristo de várias igrejas, pastores, e responde às igrejas através de suas cartas, lidando com problemas, exortando, fortalecendo os irmãos na fé. E essa em particular é uma carta maravilhosa, a carta aos Colossenses, porque ela está cheia de doutrina e cheia de ensino prático, e é isso que nós precisamos. A palavra de Deus é assim. Se você observar as cartas de Paulo, ele traz doutrinas profundas de uma maneira muito clara, então ele as aplica à vida de cada crente. Do capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos aí doutrina prática, ensino grandioso sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, poderoso ensino, aqui a vislumbre do céu, algo sobre a vida futura, a esperança revelada a cada crente. Aqui a instrução do Espírito para vivermos a vida cristã, aqui a instrução para a santificação e a vida como igreja. E a partir do capítulo 3, ele começa a aplicar essas instruções à vida do crente. É uma carta prática também, não é? Há ensino para o crente nas várias esferas sociais. No casamento, nós temos aqui, na família, não é? Na criação de filhos, o crente no local de trabalho, como lidar com pessoas que não conhecem a Cristo, sobre a perseverança na oração. Realmente uma carta, inspirada pelo Espírito, dirigida à igreja, e que nós necessitamos dela. E se você não teve a oportunidade de estar conosco naqueles anos, nós temos todo este material disponível na internet. Mas, queridos amigos, deixe-me voltar para este último capítulo nesta manhã, porque aqui Paulo conclui a sua carta, no capítulo 4, e ele escreve estas palavras finais que vão do versículo 7 ao versículo de número 18. E a nossa intenção nesta manhã se volta para esta parte final do capítulo 4, a parte final da carta de Paulo aos Colossenses. Por quê? Bem, porque aqui nós temos um retrato magnífico, inspirador, desafiador para todas as igrejas, colocado aqui pelo Espírito de Deus. É maravilhoso o que nós temos aqui. É um retrato de vidas que realmente contaram para o reino de Deus. Esse é o retrato dos companheiros do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho na Europa, na plantação de igrejas. Eu, queridos amigos, como foi para mim ao estudar isso há 8 anos atrás e voltar a rever este capítulo, espero que também seja de profundo despertamento, profundo encorajamento prático para cada irmão e para cada alma acompanhando esta manhã, uma vez que nós somos irmãos em Cristo, no corpo de Cristo, no serviço do Senhor. Bem, eu gostaria que você percebesse o que Paulo está fazendo aqui nestes últimos versículos 7 a 18 no final da carta, porque a maioria de nós tem a tendência de, ao chegar aqui nesses versículos finais, nós pensamos, bem, Paulo traz algumas saudações finais,
despedida. Aqui tem um número de pessoas que nós não conhecemos. Não há nada para mim aqui. Paulo conclui a sua carta, faz muitas saudações. Não há alimento, não há nada de alimento espiritual para mim aqui neste final. Mas se nós pensamos desta maneira, nós incorremos em um grave risco, em um grave perigo, em um grave erro, que é de imaginar por algum instante que o Espírito de Deus tenha registrado na palavra de Deus alguma coisa que não seja necessária, relevante para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Querido, como se o Espírito de Deus registrasse algo que não fosse proveitoso para a vida do crente. Nós erramos se nós pensamos desta maneira. Às vezes tenho ouvido pastores que ao chegarem no final de alguma dessas cartas, como Efésios, Colossenses, Filipenses, eles, aqui as exortações finais, nós vamos concluir aqui, não precisamos lidar com isso, ele apenas diz dos seus sentimentos por aqueles irmãos e conclui. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Há tesouros aqui. E normalmente, quando nós temos essa tendência de colocar de lado textos da palavra de Deus como irrelevante, é ali que estão escondidos aqueles diamantes preciosos. É ali que nós temos ensino prático, carne, não é? Que necessitamos tanto. Bem, não se aproxime destes últimos versículos desta maneira. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Não são apenas saudações finais, porque ele já nos disse, lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é proveitosa, inspirada, não é, pelo Espírito, até este capítulo, e ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça todo servo de Deus. E aqui nós temos exatamente isso, tenha certeza disso. Bem, eu gostaria que você entendesse o que Paulo está fazendo deste versículo 7 ao 18. Pense comigo, ali está Paulo no cárcere em Roma, ele escreve a sua carta, nós não sabemos se foi num pergaminho, se foi num papiro, pergaminho era couro, não é? E ele termina de escrever a sua carta e ele vai enviar esta carta à igreja dos Colossenses. Então ele conclui a carta no capítulo 4 e ele faz algo interessante, que eu gostaria de ilustrar da seguinte maneira. Ele termina e no versículo 18 ele assina. Ele diz, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. É provável que esta carta foi ditada por Paulo, e aqui no final ele toma o pergaminho e ele próprio assina, ele diz, saudação de minha mão. E aqui os irmãos iriam entender, perceber que é a letra de Paulo. Na verdade, ele assina esta carta, terminou a carta, ele pega a carta, dobra a carta, põe dentro do envelope, concluindo a sua carta, e então ele faz o seguinte, e imagine a seguinte ilustração. Pega a carta, assina a carta, dobra a carta, põe dentro de um envelope, vai na gaveta, toma a sua máquina fotográfica Polaroid, chama o guarda romano que cuida dele e vigia ele, está no cárcere privado, dá a máquina Polaroid para ele, chama os seus companheiros de trabalho que se reúnem com ele, e o guarda então tira uma foto, e a foto sai, não é? Polaroid ali, fresquinha, ele põe no envelope, ele fecha e ele envia para Colossos. É isso que ele está fazendo no versículo 7, ao versículo de número 18. Ele nos dá um retrato, uma foto, é exatamente isso, um retrato dos companheiros de Paulo. Homens que serviram junto com o apóstolo Paulo em todo aquele período, dedicaram as suas vidas ao serviço do Evangelho, junto com o grande apóstolo Paulo, pregando o Evangelho, plantando igrejas, combatendo o bom combate contra heresias. Obviamente, Paulo não tinha uma máquina fotográfica, você entende? E por que nós não podemos ver os rostos destes homens que serviram com Paulo? Paulo, então, põe o nome deles e nos dá certas descrições do caráter, do serviço e da personalidade dele. Se ele tivesse uma máquina fotográfica, ele tiraria também uma foto e colocaria aqui. Então, ele nomeia, ele dá algumas características singulares de cada um deles. Bem, quem foram essas pessoas? Foram vidas voltadas para o Senhor, para o reino de Deus. Eles não eram apóstolos, não eram profetas, eram homens comuns, como eu e você. Homens que serviram a Deus de todo o coração, vidas para o Senhor. Claro, ainda há outros companheiros em outras cartas, tanto irmãos quanto irmãs, mas aqui em particular em Colossenses,
ele está reunindo aqui na sua foto aqueles que estavam com ele em Roma e no serviço do Senhor naquele período na Ásia. É por isso que na foto só aparece este grupo aqui, mas ainda há muitos outros que serviram com Paulo. E aqui nós temos 8 irmãos, 8 crentes em Jesus Cristo que estavam com ele em Roma. E o que Paulo está dizendo aqui nesta carta final, nesta parte final, ao mencionar o nome deles, é o seguinte: ele está dizendo que ele somente conseguiu levar o Evangelho, plantar igrejas, servir ao Senhor, porque o Senhor, o Salvador, juntou a ele homens e mulheres de fé e de sacrifício. É isso que ele está dizendo aqui. Ele somente conseguiu chegar a tantos lugares com o Evangelho, plantar tantas igrejas, porque o Senhor, o Salvador, uniu a eles em um grupo, em um time, homens e mulheres cujas vidas eram voltadas para o Senhor, pessoas sacrificiais. Não apenas pessoas de fé, homens de fé, mas homens de sacrifício, mulheres sacrificiais. E aqui ele nos mostra, versículos 7 a 18, a foto de uma parte deste grupo, irmãos e companheiros no serviço. E nós iremos considerar cada um deles, se o tempo nos permitir, e o que o Senhor deixou para nós aqui nestes últimos versículos. Bem, nós vamos dar também a cada um deles um título que represente, capture algo da personalidade e do serviço de cada um. Aqui está o primeiro deles, no versículo de número 7. Paulo dizendo no final da carta: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Aqui está este primeiro homem na foto ali do lado do apóstolo Paulo. Seu nome é Tíquico. Nós vamos dar a ele o seguinte título: Tíquico, o servo. Este é Tíquico, o servo. Bem, não há muito sobre Tíquico na palavra de Deus, ele é mencionado 5 vezes apenas e muito rapidamente. Ele é mencionado aqui junto com Onésimo, porque ele e Onésimo são os portadores desta carta lá de Roma para levar aos Colossenses. Ele termina a carta, põe nas mãos de Tíquico, junta com ele Onésimo, e eles dois são os portadores da carta para levar aos Colossenses. Bem, Tíquico é o mais velho deles, Onésimo é o mais novo. Tíquico é originário de Éfeso. Ele é um dos companheiros de Paulo em muitas viagens, um dos primeiros, já há muitos anos aqui nesta altura, com o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho, na plantação de igreja. E envolvido também em outros deveres vários. Paulo o enviava para lá, para cá, e ele servia Tíquico, o servo. Bem, é claro, Paulo aqui necessita de alguém para levar esta carta, inspirada pelo Espírito, até a igreja dos Colossenses. Agora pense você ali na Europa, Paulo está em Roma, mais ou menos no meio da Itália. Ele diz no versículo 8, qual vos enviei, Tíquico e Onésimo, para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Bem, é uma longa jornada de Roma até Colossos. Eles precisam atravessar a Itália, porque Roma está no oeste, a pé, é claro, não é? E chegarem até Colossos. Bem, eles vão atravessar a Itália, descendo para o sul. No sul, eles vão pegar um barco, cruzando para a Grécia. Então, o porto, provavelmente, que eles desembarcaram foi o porto de Éfeso, que era o mais próximo ali, o caminho mais usado naquela época. De Éfeso, eles caminhariam, então, até Colossos, através de vales, através de montanhas, através de despenhadeiros, através de florestas, até chegar ali na cidade de Colossos. Eles passariam por Hierápolis, pela cidade de Laodiceia, mencionada em Apocalipse, e finalmente chegariam a Colossos. Se você viaja desta região, hoje, de Roma, até as ruínas de Colossos, você leva 29 horas de carro. Você pode imaginar quanto tempo a pé, de barco, muitos dias, não é? E Paulo precisava de alguém de confiança para levar esta carta, inspirada pelo Espírito, até a igreja daqueles irmãos em Colossos. E Tíquico, meus irmãos, é a pessoa certa. E ele é enviado. E é nisso que nós começamos já a ver de cara o coração deste homem, não é? Tíquico, o servo. Bem, ele esteve com Paulo no primeiro cárcere, na primeira prisão de Paulo em Roma. E o que é interessante é que Paulo é preso novamente, algum tempo depois, levado para Roma,
mas Tíquico está ali outra vez com o apóstolo Paulo na cadeia. Veja comigo Tito 3:12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Você observa, Tíquico estava com ele, com Paulo, e Paulo haveria de enviá-lo a Tito, que estava em Creta. Ali está Tíquico. Bem, Paulo queria ver Tito antes de partir. Tito era o pastor na igreja em Creta, uma ilha ali no meio do mar Mediterrâneo. Ele desejava muito ver um dos seus filhos, não é? Nós sabemos que Timóteo e Tito eram muito próximos do apóstolo Paulo. Talvez por serem jovens, e Paulo os ensinou na palavra e os conduziu a Cristo Jesus. E ele desejava muito ver a Tito. Então, Tíquico é enviado para Creta para substituir Tito na igreja, para que ele pudesse ir a Roma ver o apóstolo Paulo. Bem, mais tarde, Paulo escreve a sua última carta antes de ser decapitado. A última carta de Paulo é 2 Timóteo. E esta carta é dirigida ao seu filho na fé, Timóteo. E no capítulo 4, no versículo 12 de 2 Timóteo, nós lemos que Paulo deseja muito ver seu filho amado Timóteo, e ele envia então a sua carta para a igreja de Éfeso, porque Timóteo estava em Éfeso nesta altura, ele era o pastor da igreja em Éfeso. Então, para que Tíquico o substitua em Éfeso, para que Timóteo possa ir a Roma e ver o seu pai na fé. Capítulo 4, versículo 12. Observe o que ele diz. 2 Timóteo, exatamente, 4:12. E também todos os que piamente... estou no capítulo 3, versículo 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Você percebe? Ele é enviado a Creta, ele é enviado a Éfeso, ele planta a igreja, ele está com Paulo 2 vezes no cárcere privado em Roma, uma casa alugada, mas com um soldado romano vigiando, e Tíquico está ali ministrando, ajudando, sendo enviado pelo apóstolo Paulo a muitos lugares, meus queridos irmãos. E aqui ele substitui Timóteo por algum tempo em Éfeso, e ele é considerado apto e fiel na palavra de Deus para substituir, veja você, um homem do escalão de Timóteo, um homem do escalão de Tito. Ele é considerado pelo apóstolo Paulo fiel na palavra e apto para substituir esses irmãos nas igrejas, pregando, exortando, conduzindo a igreja. Esse é Tíquico. Bem, nós vemos a qualidade deste homem. Tíquico foi um dos primeiros membros do time do apóstolo Paulo, quando ele foi enviado da igreja de Antioquia, não é? E ele se separa de Barnabé por algum tempo, então Tíquico se junta a ele. Ele arriscou a sua vida junto com Paulo, quase foi morto, e agora ele é enviado como portador da carta à igreja dos Colossenses. Bem, amigos, aqui está um crente em Jesus Cristo, um crente que estava pronto para fazer tudo aquilo que o apóstolo o enviava para realizar na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós não lemos de nenhuma credencial de Tíquico. Ele não tinha doutorado em divindade, mestrado em aconselhamento, não parece ter passado por nenhum seminário, não tinha nenhuma herança muito grande, nós não sabemos nada que ele tenha falado, nada que ele tenha pregado aqui. Não parece que ele tinha qualquer talento ou habilidade especial, como Lucas, por exemplo, um médico, um historiador, um artista. Não nos parece que ele tinha qualquer habilidade especial que se destacasse, não é? Mas Paulo escolhe para levar esta carta aos Colossenses e ministrar a palavra de Deus àqueles irmãos amados por Cristo Jesus. E Paulo nos diz 3 coisas sobre ele, que para nós é de grande proveito nesta manhã. Veja como Paulo descreve Tíquico aqui no versículo 7. Lembre-se, esse é o grande apóstolo Paulo falando sobre Tíquico. Versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Veja as qualificações deste homem. Ele é chamado de irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Irmão amado. Alguém por quem o próprio apóstolo Paulo tinha uma afeição pessoal, uma grande afeição. Irmão amado.
Eu penso que o caráter de Tíquico e o amor que ele tinha pelo Senhor Jesus Cristo despertou a afeição de Paulo por ele. Tíquico amava muito o Salvador. Tíquico tinha uma preocupação prática, real, pelas igrejas, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Isso afetou as emoções de Paulo. E ele ministrou, não é, conforme a sua capacidade, para as necessidades do apóstolo aprisionado. Tíquico, o irmão amado. Agora, deixa eu me dizer uma coisa importante aqui. Quando ele diz Tíquico, irmão amado, isso não é apenas uma frase vazia. Nós temos a tendência no Brasil, os norte-americanos falam muito isso, né? Eu amo isso, eu amo você. Nós usamos, mas nunca vi a pessoa. Mas quando ele diz que ele é um irmão amado, isso quer dizer que ele tem uma afeição, de fato, pessoal. Tíquico amava Cristo e tinha uma preocupação prática, real, pelo povo de Deus, pelas igrejas do Senhor. E assim ele estava disposto a estar em Roma com Paulo para ministrar aquele apóstolo, servindo ao Mestre, junto com o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso, queridos irmãos. Irmão amado. Ó, meus irmãos, pense você ser descrito como um irmão amado pelo apóstolo Paulo. Um irmão amado na igreja. Ele era um irmão amado, e isso indica que ele não acompanhava o apóstolo Paulo de um lugar para outro apenas para receber de Paulo ensino, conforto, admoestação, ficava grudado em Paulo para ser carregado e receber. Não. Ele demonstrou muita preocupação pela igreja. Ele era um irmão amado, isso quer dizer que provavelmente era uma pessoa muito gentil, uma pessoa com quem Paulo poderia conversar, uma pessoa gentil, uma pessoa sóbria, não havia competição entre eles, um homem humilde, ele conhecia o seu lugar, os seus talentos, quem era o apóstolo Paulo, chamado do Senhor. Parece que nada era demais para Tíquico atravessar parte da Europa para chegar aos Colossos e levar a carta, estar dentro da prisão com o apóstolo Paulo para ministrar. E assim ele tinha um espírito de servo. E esse era o traço principal de Tíquico. Tíquico, um servo. Bem, Tíquico, sendo um servo, ele não era um homem, um crente individualista. Alguém que não sabia trabalhar debaixo da autoridade de outra pessoa. Porque Tíquico não estava atrás de sua reputação e de sua glória na obra do Senhor. Ele não era assim. Há um perigo, não é? De proclamar o Senhor Jesus por causa de seu próprio nome. Isso estava diante dele. Mas ele era um irmão amado. Ele estava entre os irmãos, servindo com os irmãos. Um irmão entre os irmãos amado. Ele não era um espírito independente, tentando se individualizar em todo o trabalho do Senhor. De vez em quando aparecem na igreja pessoas assim, que querem fazer a obra do Senhor, mas eles tentam de alguma maneira se individualizar, não é? Se destacar, não pelo serviço, pela humildade, pela discrição, mas para serem vistos. Tíquico não era assim. Ou uma pessoa que se mantinha um tanto distante do resto do povo de Deus enquanto servia a Deus para, sei lá, manter uma espécie de aura. Não, ele estava ali ombro com ombro com o povo de Deus. Segundo, Paulo chama de um fiel ministro, porque ele cuidava de pessoas, ele ministrava, ele se importava com as pessoas em volta, de onde nós tiramos a palavra diácono, não é? Ministrava, ele se importava de fato com as pessoas. Ele se importava com o crescimento delas, com o amadurecimento, com a firmeza daquele irmão, daquela irmã. Ele se importava com isso. Ele é um fiel ministro. Certamente ele era um pregador da palavra de Deus, mas também um encorajador pessoal, um exortador que exercia um ministério de consolo, de desafio, de exortação entre os irmãos. Claro, ele tinha outros crentes em seu coração. Ele tinha crentes em seu coração, não apenas o conhecimento das verdades, mas o povo de Deus, que está Tíquico. E nós, queridos amigos, isso é para nós. Nós devemos agir assim também, meus irmãos. Nós não somos indivíduos isolados servindo ao Senhor. Nós somos aqui um grupo de pessoas, membros de um corpo. Nós não somos indivíduos isolados, vindo à igreja buscar um alimento e indo embora.
Nós somos um grupo de pessoas unidas com um propósito, cada um com um ministério pessoal de encorajamento e de admoestação gentil no povo de Deus, no meio do povo de Deus. Nós devemos ser assim. Deve haver um interesse, uma preocupação real de uns pelos outros. Será que aquele irmão está crescendo? Eu vejo que aquela irmã está se enfraquecendo na fé, aquele jovem crente está indo por caminhos que não irá ser proveitoso para ele. Esse irmão tem conhecido esta doutrina, veio de um meio não bíblico, tem crescido, tem avançado. Essa é a preocupação que nós devemos ter. É a preocupação que estava no coração de Tíquico. Ele não é apóstolo, não é profeta. Ele é um crente como você e eu, que se colocou para o serviço do Senhor voluntariamente, isso quer dizer sacrificialmente, interessado nos outros. Um fiel ministro. Bem, ele era um fiel ministro. E assim ele buscava situações para ajudar os irmãos. E ser um fiel ministro significou, é claro, que Tíquico era fiel à palavra de Deus. Ele ministrava fielmente, queridos irmãos. Ele amava a palavra de Deus. Ele era fiel à palavra. Ele era fiel aos métodos da palavra. Ele era fiel às regras. Ele foi um fiel ministro. O que significa dizer que em seu serviço, quando ele estava sozinho lá em Creta ou em Éfeso, ele não usou seus próprios métodos para conduzir a igreja, para alcançar almas, para adorar a Deus. Não, ele era fiel, um fiel ministro à palavra de Deus. Ele ensinou a palavra de Deus de modo acurado, de modo preciso. Ele permaneceu na palavra de Deus. Ele era um fiel ministro. E é claro, ele foi fiel à sua vocação, à sua comissão como ministro de Cristo. Sempre servindo, sempre se dedicando. Nós lemos sobre outros irmãos também na palavra de Deus que eram fiéis. E agora, como se essas designações não fossem suficientes, ele é chamado também, no versículo 7, de conservo. Conservo no Senhor, que é um título de grande, imensa significância. E esse título descreve como um colega, um membro de um time. Mais uma vez, ele não era individualista. Ele estava contente em dar suporte, em apoiar a obra. Ele estava alegre com isso. E o seu trabalho era fiel, era dedicado. Trabalhar com outros irmãos e não obstruir. Esse era o espírito de Tíquico. Um servo fiel, um conservo com Paulo na obra do Senhor. E ele iria fazer certamente qualquer coisa por Cristo, mesmo negar qualquer impulso da carne para operar sozinho no meio da igreja. Porque ele era um conservo. E assim se manter um irmão entre irmãos e servir como parte de um time. Mas essas características deveriam ser as nossas características, por isso que está aqui. Isso aqui não é apenas um retrato, uma pintura que ficou no passado para nós pensarmos sobre a antiguidade, isso foi guardado para nós. Aqui está o nosso exemplo. Esse é o objetivo do Espírito Santo, formando em nós, em nossas vidas. Meus irmãos, nós somos servos. É você um servo, você ao pensar de si mesmo no íntimo, você pensa, eu sou um servo de Cristo. Você está sempre disposto e disponível para a obra do Senhor, servo, é assim, disposto e disponível para a obra do Senhor. Ou nós fugimos atrás de nosso próprio interesse a todo tempo quando há serviço para o Senhor. Nós somos servos e raramente somos encontrados na obra, no serviço do Senhor. Bem, está o nosso coração unido à obra de Cristo, ao povo de Deus, e há não só um desejo, mas um grande esforço para trabalharmos juntos. Isso é um padrão para nós. Tíquico, um dos companheiros mais próximos do apóstolo Paulo. Um padrão de amor generoso, um irmão entre irmãos na obra do Senhor. Esse deve ser o objetivo de nossas vidas. Não meros frequentadores da igreja, irmãos, mas irmãos em um trabalho unido no corpo de Cristo. Parte de um grupo, não individualistas, interessados em outras pessoas, em outros irmãos, na obra do Senhor. Oh, meus irmãos, se nós formos assim, então
Quantos crentes no Brasil e quantas igrejas locais serão inspiradas por nossa igreja? Aqui está diante de nós o exemplo de Tíquico. Mas deixe-me correr a mais uma aqui no versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passam. Bem, pega esse retrato novamente, esta foto, e olha ali ao lado de Tíquico e Paulo, Onésimo. É este servo aqui. É maravilhoso ler sobre ele. Você vê ele ao lado de Tíquico, um crente em Jesus Cristo, chamado Onésimo. Seu título nesta manhã será Onésimo, um troféu da graça. Isso representa a sua vida e o seu caráter. Deixa-me dar um pequeno pano de fundo aqui. Você sabe que Colossenses é uma carta escrita para a igreja dos Colossos, não é? Na Ásia, não na China, na Ásia, na Antiguidade, hoje a região da Macedônia, da Turquia. Mas a carta a Filemon foi dirigida a um homem que era da igreja dos Colossenses, chamado Filemon, certo? Esta carta aos Colossenses foi dirigida à igreja, e a carta a Filemon, que vem logo depois de Tito, foi dirigida a um homem, um irmão daquela igreja chamado Filemon, daí o título Filemon. E Filemon foi uma das colunas daquela igreja, significando que ele estava junto, dando suporte, trabalhando, servindo, mantendo a igreja em pé e avançando. Ele amava o Senhor Jesus Cristo, Filemon. Ele amava o Salvador. Ele tinha profundo senso de gratidão a Deus pela sua salvação. Nós lemos sobre isso. Ele era dedicado, ele era envolvido na obra do Senhor, ele era sacrificial, e é muito provável que esta igreja dos Colossenses se reunia na casa de Filemon. Veja comigo Filemon, versículo 2, antes de Hebreus, versículo de número 2. E a nossa amada Áfia é a esposa de Filemon, e a Arquipo é o filho de Filemon, nosso camarada, porque ele trabalhava para o Senhor, e a igreja que está em tua casa. Percebe? É muito provável que a igreja dos Colossenses se reunia na casa de Filemon. Era assim, porque no início a igreja se reunia nas casas, posteriormente eles começaram a construir locais apropriados para o maior número de pessoas. Nós vemos uma igreja se reunir na casa de Lídia, lá entre os filipenses, e a carta de Paulo é enviada àquela igreja que estava na casa de Lídia. Lídia não era pastora, nem Áfia, mas a sua casa era uma mulher de posses, e Filemon também um homem de posses, e tinha uma casa grande, e podia receber o povo de Deus para adoração e juntos servir com o povo de Deus. E aqui está ele, a igreja foi implantada, e eles se reuniam na casa de Filemon. Pouco depois, começam a construir seus locais de reunião. Agora, Filemon ele foi convertido como fruto do trabalho do apóstolo Paulo. E Filemon era um homem de posses, muitas posses, e ele tinha servos, escravos. Mas não pense sobre escravos na antiguidade como os escravos do período moderno europeu africano. Servos escravos eram propriedades dos seus senhores, mas tinham grande escopo de trabalho e liberdade para muitas coisas, mas eram propriedade dos seus senhores. Eram servos, eram escravos. Filemon tinha muitos deles. E um deles era um jovem chamado Onésimo, um servo, um escravo. E este Onésimo é exatamente este Onésimo aqui do versículo 9 de Colossenses 4, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão. Este é o Onésimo. E ele está em Colossos. Mas aqui ele aparece no retrato com Paulo lá em Roma. O que está acontecendo? Bem, Onésimo, antes da sua conversão, ele não gostava de viver na casa de Filemon, nem de ser um servo, um escravo. Assim, ele foge de Colossos para a cidade de Roma. Ele provavelmente roubou alguma coisa do seu senhor, dinheiro, algum bem, e ele pega isso e ele foge. Paulo indica isso lá em Filemon, versículo de número 18, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Ele está falando sobre Onésimo.
Então ele rouba alguma coisa, muito provavelmente, para custear a sua viagem, o seu tempo em Roma, e ele foge daquela pequena vila, daquela pequena cidade de Colossos, para a grande e opulenta cidade de Roma, que nesta época tinha 2 milhões de habitantes. Cidade dos teatros, dos coliseus, do comércio, e ali ele não seria reconhecido por ninguém e poderia viver a sua vida tranquilamente. Mas, queridos amigos, pela vontade, pela providência de Deus, ele se encontra com Paulo ali em Roma e os seus companheiros. Nós não sabemos como, mas Paulo prega o evangelho para Onésimo e Onésimo é salvo. E assim como Paulo conduziu pelo evangelho Filemão a Cristo, ele agora conduz Onésimo a Cristo. É fascinante pensar sobre isso, não é verdade? É fascinante pensar, mas não é algo surpreendente quando você entende a soberania de Deus. E tendo nascido de novo, algum tempo depois, Paulo então escreve uma carta ao seu filho na fé, seu irmão Filemão, e em linhas gerais o que ele diz nessa carta é: eu sei que Onésimo te foi de grande perda e injúria, Filemão, mas agora, irmão Filemão, o receba não apenas como um servo, mas como um irmão. Versículo 10 e 11 de Filemão: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões em Roma, o qual noutro tempo te foi inútil. Há um jogo de palavras aqui interessante, porque Onésimo no grego significa útil. Peço-te pelo meu filho Onésimo, útil, que noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Que palavras, que sentimentos, não é verdade? E aqui em Colossenses 4:9, nós temos Tíquico com a carta para os Colossenses e Onésimo ao seu lado, voltando para o seu Senhor. Voltando de Roma, junto com Tíquico, para o seu Senhor, para servir, para adorar, para avançar o Evangelho na igreja com Filemão e os demais irmãos. Não é belo isso, meus irmãos? Mas eu vou contar algo para você. Há uma carta histórica de um pastor do primeiro século, que foi contemporâneo de Paulo, de João, e que na verdade foi um discípulo de João, o apóstolo João. Foi conduzido pelo Evangelho pregado por João ao Salvador. Este homem foi chamado Inácio. E ele tinha um amigo chamado Policarpo. Nós já lemos sobre eles na história. E Inácio, ele sendo discípulo de João, ele conheceu alguns dos apóstolos e ele se tornou posteriormente pastor da igreja em Antioquia. Nós lemos sobre Antioquia, de onde Paulo, Noé, Barnabé, Silas são enviados. Posteriormente, Inácio veio a se tornar pastor da igreja em Antioquia. E ele escreve uma carta ali de Antioquia para a igreja dos Efésios. Claro, não é uma carta inspirada pelo Espírito. Todas as cartas inspiradas estão aqui. Mas era um pastor, tinha um grande testemunho, assim como Policarpo, aqueles pastores que eram discípulos dos apóstolos. E ele escreve uma carta para os irmãos de Éfeso. E eu trouxe um pequeno parágrafo desta carta. Ele diz assim: em nome de Deus, recebi a vossa comunidade na pessoa de Onésimo, homem de indizível amor, vosso pastor segundo a carne. Eu vos peço que o ameis em Jesus Cristo e que vos torneis semelhantes a Ele. Seja bendito aquele que vos concedeu a graça e vos considerou dignos de merecer tal pastor. A declaração de Inácio aqui significa que Onésio se tornou pastor de Éfeso, o escravo fugitivo para Roma. E ele pregou em Colossos, ele pregou em Filipenses e em Filipos e ajudou aquelas igrejas. Em um momento, um fugitivo com propriedade roubada em seu bolso, ele próprio a propriedade roubada, em direção a Roma, com o coração cheio de malícia, cheio de sensualidade, cheio de maldade, mas que pela graça de Deus, soberana, se encontra com o apóstolo Paulo, se arrepende, ouve o Evangelho, coloca a sua fé no Salvador, que veio a redimi-lo, é salvo, é transformado. E aqui está ele, Onésimo, um troféu da graça de Cristo Jesus. Esse é o seu título. E nós temos, querido amigo, essa é a minha pergunta: caso nós temos de fato nos arrependido diante do Senhor, considerado que nós roubamos as nossas vidas do Salvador,
nos arrependidos de fugir de Deus e da sua voz e da sua palavra e de viver para este mundo, para nós mesmos e buscarmos a nossa alegria, o nosso prazer nesta vida. Nós já nos arrependemos dessas coisas e colocamos a nossa fé no Senhor Jesus para viver para Ele, para servi-lo na obra, proclamando a cruz de Cristo. Se nós fizermos isso, nós somos salvos. Mas será, eu pergunto, fomos salvos, mas será que nós somos troféus da graça para Cristo? Fomos realmente mudados em nossa maneira de viver? Há pessoas que afirmam que foram a Cristo um dia, mas é muito difícil você afirmar enfaticamente que eles são troféus da graça de Deus. Porque eles não parecem muito diferentes de como eram antes. Não parecem ter um novo espírito para o Senhor, uma vida para o Senhor. E eles vivem inteiramente para o Senhor, para a sua adoração, para o seu serviço. Não pode ser afirmado isso. Eles ainda estão focados em construir os seus ninhos neste mundo e extrair a sua alegria, extrair o seu prazer desta vida. Onésimo foi enviado de volta como um jovem transformado. E é isso que nós ansiamos ver em toda a alma salva, renascida. Salvos sim, queridos irmãos, mas troféus de glória a Cristo, que nos resgatou. Homens e mulheres que realmente buscam as coisas que são de cima, pensam nas coisas que são de cima. Capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. Bem, somente se nós agirmos assim, nós podemos ser vistos como troféus da graça. E que todo homem e mulher nesta igreja, todo crente, seja da estirpe de Onésimo, um troféu para o Senhor, para o seu reino. Resgatou e se tornou um troféu para o Senhor. Aqui está Onésimo, salvo pela graça de Deus, um troféu da graça de Cristo. Mas volte ao retrato novamente. Levante este retrato porque é um terceiro servo de Deus no versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, e se ele for ter convosco, recebei-o. Aristarco é o terceiro companheiro. Ele ficou com Paulo em Roma. Aristarco, que está preso comigo. Onésimo e Tíquico foram embora, levar a carta, e aqui está Aristarco. Bem, Aristarco é um judeu com um nome grego. Isso era algo comum na dispersão, quando os judeus mudavam de Israel para, não é? Roma, como quem sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, vive a sua vida e tem seus filhos lá, e dão nomes estrangeiros aos seus filhos. Aqui está Aristarco, ele era um judeu, com um nome grego, algo muito comum naquela dispersão. Mas nós vamos chamá-los de Aristarco, o crente sacrificial. Ele nasceu na Macedônia, era da cidade de Tessalônica, e ele é nomeado aqui, junto com outros dois judeus, Barnabé e Jesus Justo, como os únicos 3 judeus com Paulo. Todos os demais eram gentios. Esses são os únicos 3 judeus. Ele diz no versículo 11, e Jesus chamado Justo, os quais são da circuncisão, esses 3, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. Unicamente os judeus, não é? Somente 3 judeus, os demais eram todos gentios, cooperadores. E Paulo disse que ele era prisioneiro com Paulo. Mas como assim? Ele não foi acusado de nada? Por que ele está preso com o apóstolo Paulo? Ele estava preso com Paulo porque ele queria estar próximo do apóstolo Paulo e servir, e ministrar, e compartilhar do ministério de oração junto com Paulo, e com Paulo dobrar o joelho e clamar pelas igrejas juntos, e ministrar para o apóstolo, e carregar as cargas com o apóstolo. Ele estava desejoso mesmo de ser tratado como um prisioneiro. Veja você, ele se coloca na prisão com Paulo, tratado como prisioneiro. É claro que sim, se ele deveria estar na prisão, ele não seria tratado como pessoa livre, ele precisaria se submeter como Paulo, um prisioneiro, e à noite teria que ser acorrentado junto com Paulo, e perder as regalias,
experimentar aquele lugar difícil e ser visto como um criminoso pela sociedade. Aqui está ele, pronto para fazer isso. Queridos irmãos, ele estava preparado para compartilhar dos sofrimentos do apóstolo Paulo no serviço do Senhor. Esse é Aristarco. Queridos irmãos, que não podem muitas vezes, muitos irmãos, que não podem, por exemplo, conduzir uma reunião ou pregar, ou não são proeminentes no serviço do Senhor e em alguma igreja, mas, na maioria das vezes, talvez, são os mais amados na igreja, pelo pastor e pelos irmãos. Por quê? Porque eles são carregadores de cargas. Nós não sabemos nada sobre Aristarco, nem o currículo dele, o que ele falou, o que ele escreveu também. Mas nós sabemos que o que quer que ele tenha feito, ele optou por sacrificar a sua liberdade para servir, ser um prisioneiro com Paulo. Queridos irmãos, eu te digo hoje, nesta manhã, nesses 10 anos de pastorado e crescendo no meio evangélico batista, que a obra do Senhor nunca seria feita sem pessoas como Aristarco. Pessoas que estão dispostas e desejosas a desistir da sua liberdade legítima, dos seus direitos e dos seus confortos, para mesmo ser um prisioneiro e cumprir o que Deus desejou que ela cumprisse. A igreja é edificada por essas pessoas. E quando as coisas apertavam, e todo mundo ia atrás dos seus próprios interesses, cuidar da sua vida, e Paulo dizia: quem irá colocar-se comigo na brecha? Aristarco era o primeiro a dar um passo à frente. Será que há algo de Aristarco em nós? Nós dizemos: a minha carreira é para Cristo e não para mim. Eu não vou subir ao patamar mais alto da minha carreira se isso me obriga a abandonar o meu sacrifício no serviço do Senhor. Nem mesmo vou pensar em chegar ao topo. Para viver, não é? Para sacrificar-me, para servir a Deus. Há algo de Aristarco em nós. Veja esse homem de pé ali na foto ao lado de Paulo. Aristarco, um crente sacrificial, junto com os demais irmãos, Tíquico e Onésimo. Mas aqui outro grande companheiro do apóstolo Paulo, um grande auxílio também, nós lemos sobre ele neste versículo 10, a segunda parte. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Bem, Marcos era primo de Barnabé, ou melhor, sobrinho de Barnabé, conforme Paulo nos informa aqui. E nós vamos chamar Marcos, e é um título maravilhoso, eu penso que cabe muito a ele, Marcos, o conquistador de si mesmo. Veja o seu currículo. Mais ou menos 12 ou 14 anos antes desta carta, desta ocasião aqui, Marcos recebeu um imenso privilégio de ir juntamente com Paulo e Barnabé, eles três no início, pregar o evangelho, plantar igrejas, levar o vitupério de Cristo, iniciar a obra do Senhor. Todavia, na cidade de Panfilha, nós lemos isso em Atos, não é? Marcos desertou aquela jornada missionária e voltou para sua casa em Jerusalém. Por que ele voltou? Por que ele fez isso? Bem, talvez, penso eu, ele tenha ficado amedrontado lá em Panfilha. Ele era um jovem. E ele era um jovem tanto acostumado com seus confortos em Jerusalém e com a sua independência. E talvez ele sentiu medo da perseguição, das ameaças, do frio, do sol, da pouca comida, do maltratamento para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E ele temeu, e porque talvez era uma pessoa acostumada, um jovem acostumado com certos confortos, decidiu voltar para sua casa. Embora como um jovem ele possuísse energia física, mais do que Paulo e Barnabé, bem, ele não tinha desenvolvido ainda coragem e persistência. E a deserção de Marcos, marque você, foi tão séria que Paulo não desejava levá-lo novamente em sua próxima viagem missionária. Ele era primo de Barnabé,
E porque Paulo não desejou levá-lo, parece que isso afetou Barnabé de alguma maneira. E Barnabé e Paulo, amistosamente, é claro, se separam aqui. E Marcos leva o seu sobrinho no trabalho missionário. E é dividida a obra do Senhor. Agora, Barnabé deveria, sem dúvida, ter seguido o conselho do apóstolo Paulo. Porque Paulo é o apóstolo do Senhor que foi separado para conduzir esta missão. E o resultado foi uma pequena divisão aqui. Agora marque isso. Com o tempo, todavia, não é algo que aconteceu na vida de Marcos. Marcos conquistou as suas fraquezas. E ele veio então a se tornar um dos principais servos de Cristo, um dos principais auxílios e companheiros do apóstolo Paulo. E sem dúvida, creio eu, vendo na palavra, isso aconteceu por duas razões. Primeiro, pela posição firme do apóstolo Paulo em não levá-lo novamente. Isso levou a envergonhar-se, isso levou a considerar sua atitude. E eu creio que também, junto com isso, pelo auxílio que Marcos recebeu do apóstolo Pedro. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 13, nós lemos essas palavras dos lábios de Pedro a respeito de Marcos. 1 Pedro 5, versículo de número 13. Essas palavras: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e também saúda meu filho Marcos. Não é belo? Veja você, Pedro foi um homem que negou o Salvador, que desertou a obra e posteriormente, pela graça de Deus, se arrependeu. E quando ele viu Marcos, que tinha ido com Barnabé e Paulo na viagem enviada pelo Espírito, voltando para Jerusalém, para sua casa, Pedro entendeu, ele desertou a obra do Senhor. E com imensa simpatia, com imensa compaixão, com imenso amor cristão, ele diz a Marcos, vem aqui. E eles começaram a andar juntos e servirem juntos. E Marcos foi fortalecido em seu caráter, renovado, enraizado na fé pelo testemunho de Pedro, pelo auxílio de Pedro. A posição firme de Paulo, a obra do Senhor é séria. O exemplo de Pedro. E depois, mais ou menos 12 anos para frente, nós vemos agora este servo do Senhor que venceu a sua falta de persistência, de volta como servo de Cristo, transformado, junto com Paulo. Ele parou de olhar para si mesmo, irmãos. Ele parou de olhar para si mesmo, para a sua fraqueza. Oh, será que eu dou conta disso? Será que eu tenho cabeça para isso? É isso e mais aquilo, e eu, quem sabe? Também não havia uma medida de autocomiseração lá dentro de Marcos. E quem sabe não havia também, muito provavelmente, porque a autocomiseração é uma forma de orgulho, será que não havia orgulho dentro de Marcos? Mas ele parou de olhar para si mesmo e começou a olhar para fora de si, para o Senhor Jesus Cristo, não para a sua fraqueza, mas para a capacitação que Cristo dá. E se abnegar. Eu penso que se tornou verdadeira na vida de Marcos aquela palavra que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso abandonar as minhas fraquezas, a minha falta de persistência, lançar fora a autocomiseração e orgulho. E eu creio que foi isso que aconteceu com ele. Ele se fortaleceu no Senhor Jesus Cristo Salvador. Ele conquistou a sua fraqueza olhando para Cristo. E o Senhor lhe deu caráter, força para perseverar. Você quer ouvir algo maravilhoso nesta manhã sobre Marcos? Marcos é um dos 4 homens a escrever um evangelho. O Evangelho de Marcos. Lá em Joel capítulo 3, versículo 10, nós lemos essas palavras: forjai espadas das vossas enxadas,
e lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Não é maravilhoso, queridos amigos? Será que o jovem Marcos descreve o nosso caráter nesta manhã? Será que nós somos do tipo de pessoas que se dedica ao Senhor por um pouco, aquele ânimo, aquele fogo, e de repente o fogo acaba, o entusiasmo esfria, e você não vê mais a pessoa? Você não ouve mais sobre a pessoa? E nós nos tornamos instáveis, pessoas com quem não se pode contar para colocar numa escala, para evangelizar, para resolver uma coisa. Inconstante. Marcos seria inconstante para o apóstolo Paulo. Não poderia depender dele para a obra do Senhor. Nem os demais irmãos. Querido irmão, se este é o teu caso, busque na presença de Cristo grande maturidade, grande força, grande perseverança. E o Senhor te ajudará a ser um conquistador de si mesmo. Se você é um crente, é movido pela palavra para servir e se envolver na obra de Cristo, mas você então é uma pessoa distraída com muita facilidade em suas responsabilidades, ou desmotivado por certas coisas, então não incorra na catástrofe de Marcos, de abandonar, de colocar de lado o serviço do Senhor, antes de desertar algum serviço que você começou para Cristo. Dedicar-se a Cristo. Vá diante dele em oração. Vá diante do Senhor em oração, peça a Ele, busque maturidade e firmeza, e Ele te capacitará, porque você pode todas estas coisas em Cristo que te fortalece. Aqui está Marcos. Ele te dará consistência, força, e você continuará no serviço do Senhor. Bem, é um grande encorajamento, não é? Que Marcos tenha sido colocado nesta foto para nós. Não é de encorajamento? Nós todos podemos nos tornar conquistadores de nós mesmos. Assim, diga ao fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. Meus irmãos, nosso tempo acabou. E eu estou só na metade. Os irmãos querem que eu continue? Ou continuamos no próximo domingo? Bem, vamos seguir um pouco mais aqui. Há mais um no versículo 11. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são eles unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. Nós chamaremos ele de justo apenas. Ele é um desses 3 judeus, um dos quais Aristarco e Marcos, que serviam com Paulo, meus únicos cooperadores. Ele era um cooperador no reino de Deus, o que significa que ele era um evangelista. É isso que essa definição aqui significa nesse contexto. Ele era um evangelista, um cooperador no evangelho. Bem, nós conhecemos muito pouco sobre ele. Ele não é mencionado em nenhuma outra parte do Novo Testamento, mas nós chamaremos ele aqui de justo, o cooperador. E quantos homens e mulheres que nós não conhecemos são evangelistas fiéis, possuem um ministério semanal de evangelizar, vão atrás de almas, fazem um esforço inteligente e consciente para ligar, para visitar, para escrever uma carta. Daí o Senhor possui um exército de adultos, de jovens, que espalhados pela cidade, que espalham o Evangelho, que cooperam com o Espírito Santo na obra de salvar almas, crentes que pedem, oram e dizem, Senhor, me dá uma oportunidade de evangelizar de maneira clara alguém nesta semana. Então eles seguem, testemunham e são usados por Cristo. Estão prontos para carregar seus folhetos, seus CDs, convite para a igreja, para usar alguma oportunidade que o Senhor levanta e falar de Cristo. Eles estão cooperando com o Espírito Santo. E, sobretudo, são pessoas que estão continuamente envolvidos na obra com a igreja de alcançar almas. Pessoas de compaixão por almas. Queridos irmãos, esse é o nosso caso, deve ser. Deve ser, sim, o caso de cada um aqui. Não é apenas a obra de algumas pessoas. Você sabe que algumas igrejas, sobretudo no meio pentecostal, eles fazem essas divisões, não é? Pastor, bispo, ministro, evangelista, obreiro. Você não encontra isso na palavra de Deus. Apenas pastores, presbíteros e diáconos. Todo mundo é um evangelista. Todo crente é um evangelista. O comando de Cristo é pregar o evangelho a todo crente, não essa divisão. Infelizmente, algumas igrejas se comportam desta maneira. Vamos dar suporte a um missionário, e todos podem sentir que estão fazendo missões enquanto vão na igreja um culto por domingo.
Essa igreja faz missão, eu faço missão, eu ajudo o missionário. Ou ao nosso evangelista ali de plantão. Todos nós. E aqui está o exemplo para nós. Não apenas para alguns. Justo, um trabalhador no reino, trazendo colheita para os celeiros celestiais. Meu querido irmão, deixe-me lhe perguntar isso. Você realmente deseja que isso aconteça? Terminar a tua jornada salvo pela graça de Deus e se apresentar diante do Salvador sem nenhuma alma em tuas mãos? Porque você nunca orou e nunca pediu do Senhor auxílio para alcançar almas. Claro, é o Espírito quem converte, mas a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores com o Espírito. Eu não plantei, nem mesmo reguei, nem mesmo ceifei. Que triste. Tudo que eu tenho são palavras bonitas, um pouco de teologia, um pouco de palavras inteligentes e nada mais. A quem nós enganamos? Senão nós mesmos. Não, meus irmãos, não se impressione com palavras. Eu não me impressiono com palavras, me impressiono com as ações dos crentes. Não se consegue resolver esse ponto teológico, dar uma explicação sobre isso, aquilo e juntar isso com aquilo. Eu me impressiono com a vida, com sacrifício, com serviço. Não se impressione com palavras. Olha a vida, o serviço. Somos cooperadores com Cristo. Aqui está o exemplo diante de nós. Um desafio, não é? Quando nós fomos salvos lá atrás, esse era um grande ímpeto, um grande impulso de nossas vidas. Eu preciso falar de Cristo para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, eles precisam saber disso. A gente tinha tamanho ímpeto, que às vezes a gente exagerava e falava que não devia, e fechava uma porta ou outra, mas estava ali, não é verdade? Será que ainda está em nós? Nós fazemos isso, nós oramos por almas, sempre ansiosos por uma oportunidade. Quando vai chegar o porta a porta, o domingo, o evangelismo? Será que Paulo pode dizer sobre você, aqui está um cooperador, uma cooperadora no reino de Cristo. Este irmão tem sido para mim um conforto, isto é, um encorajamento. Justo cooperador. Vamos seguir para o versículo 12 e 13. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Bem, Epáfras, o que é distinto em Epáfras? Como nós o chamaremos? Nós lemos no versículo 12 que ele é em particular um intercessor. Paulo diz que ele está sempre laborando, combatendo em oração. Deixa-me dizer a história de Epáfras. Ele foi convertido através da pregação de Paulo em Éfeso. Paulo ficou um tempo ali, ministrou em toda aquela área e Epáfras foi salvo pela graça de Deus. Tendo sido salvo, ele retorna à sua cidade de origem, Colossos, prega o evangelho, uma igreja plantada ali, ele prega em Laodiceia, ele prega em Hierápolis. Então, tendo feito isso, ele vai a Roma agora, quando Paulo está preso, e visita o apóstolo Paulo, buscando confortá-lo, ministrar a ele, trazer informações da igreja dos Colossenses. Paulo não esteve lá, ele não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, ele desejava ir lá, ele nos diz que ele deseja visitar Filemon, que estava naquela igreja, e provavelmente se tornou um pastor em Colossos também. Mas ele não foi, então Epáfras, nessa altura, que é o pastor, vai visitar Paulo em Roma, atravessa toda aquela região para ver Paulo, e fica ali por algum tempo ministrando com ele e intercedendo com ele pelas igrejas. E Paulo nos diz que ele orava no versículo 12, combatendo. Sabe qual é a palavra grega aqui? Agonizando. Agonizomenoi, que é um termo para luta na arena, como nós já vimos, dos gladiadores. Como Jacó, quando lutou com aquele anjo, agonizou e chorou e combateu. Ele fazia isso em oração diante de Deus. Esse era o seu combate, intercessão, porque ele sentia por seus irmãos, e ele sentia pela igreja, e ele desejava o crescimento, ele temia que lobos devoradores e bodes e cabras entrassem na igreja, e os irmãos fossem levados embora da sua fé no Salvador, da sua firmeza, e a obra do Senhor fosse esfacelada. Assim ele dobrava o joelho junto com Paulo e clamava pelos irmãos por nome em Colossos. Queridos amigos, essa intercessão, mas não é intercessão fria, mecânica. Pelo que ele orava? Versículo 12 nos diz: para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda boa obra.
Agora, muitos crentes, quando oram, por outras pessoas, eles parecem pensar que tudo que importa é orar pela saúde e pela segurança física das pessoas. Já viu isso? Eles não oram por mais nada além do que isso. Pedem pela comida, agradecem pela comida, oram pela segurança, oram pela proteção por mais um dia. Quando oram por alguém, meus irmãos, nós precisamos ir além disso. E orar pelos irmãos, a orar por irmão, por irmã, e pedir do Senhor firmeza na fé para este irmão. E pedir por crescimento para ela. E pedir também por graça para vencer a tentação. E por perseverança na santificação. E por uma clara compreensão das doutrinas, pela vontade de Deus sendo estabelecida na vida deste irmão, desta irmã. Essa é a agenda de oração de Epáfras. É por isso que ele orava, combatendo. Ele não iria agonizar pedindo apenas pela proteção física e o alimento na mesa dos irmãos. Se nós orássemos assim, se houvessem mais intercessores assim, então haveriam congregações mais fiéis no Brasil, em nossa cidade. E muito mais nós faríamos como igreja. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos homens e mulheres como Epáfras, verdadeiros intercessores diante do trono da graça. E aqui está o sétimo companheiro, deixe-me correr, é Lucas, sétimo companheiro do apóstolo Paulo. Lucas, o médico amado. Bem, muito pode ser dito sobre Lucas. Lucas foi um homem notável, meus irmãos, muito notável. Nós o chamaremos Lucas, o pajem de armas de Paulo. Foi isso que ele foi, na verdade, em todo o seu ministério. Que ele carregava as armas para que Paulo combatesse. Pajem de armas, fiel, não é como Davi, como Jonas tinham seus pajéns de armas. Porque ele estava muito, muito próximo com Paulo o tempo todo, em toda a jornada. Sempre, sempre ali com ele você vê Paulo e Lucas juntos, em todo o livro de Atos. Ele tinha conhecimento médico, era um médico, Lucas. Lucas, ele era um historiador, ele escreve o livro de Atos, ele fez o trabalho de um historiador, fontes primárias, secundárias, análise, texto, crítica, produziu o livro de Atos inspirado pelo Espírito. Nos é dito que ele era um artista do tipo de Leonardo da Vinci, não é que não era apenas pintor, mas que produzia coisas. E nos parece que ele trabalhava como médico em um navio, porque no episódio de Paulo naufragando, ele usa muitos termos técnicos da marinha, da navegação, assim, ele tinha conhecimento desses termos. Conhecimento médico, grande utilidade então para o apóstolo Paulo, que tinha sua enfermidade, não é? Já estava envelhecendo. Sempre lá tratando de Paulo, junto com Timóteo, tratando de Timóteo que tinha problema estomacal e precisava de alimento mais leve, não ácido. Estava lá Lucas socorrendo Timóteo e colocando esparadrapo nas feridas dos irmãos. Quando Paulo foi espancado, não é, junto com um outro companheiro ali em Éfeso, estava ali o médico amado. E ele foi também um pregador do Evangelho da Palavra de Deus. Bem, ele é de Antioquia, na Síria, não é? Ele não se casou, e há uma teoria muito interessante sobre Lucas. Bom, não pode ser provada essa teoria sobre Lucas, mas a teoria nos parece que ele foi da mesma universidade da cidade de Tarso, colega de Paulo e colega de Apolos. Eles eram amigos de muitos anos já, Paulo, Lucas e Apolos. E alguns mencionam isso, o grande conhecimento que ele tinha, realmente um pajem de armas, não é? Ele observava o chamado que Deus dera a Paulo, ele o chamou também, e juntos foram em frente. Como Paulo poderia fazer alguma coisa sem auxílio de Lucas, ou Timóteo, ou Tito, e as igrejas do Senhor serem plantadas e Cristo ser glorificado e muitas vidas alcançadas, salvas, transformadas pela palavra de Deus? Bem, há muito que nós podemos dizer, um homem altamente educado, porque o grego de Lucas em Atos é muito refinado, é próximo do grego clássico, ele tinha um grande domínio da língua grega na época. Ele escreveu 52 capítulos do Novo Testamento e também o Evangelho de Lucas, o livro de Atos. Mas ele é sobretudo uma pessoa que se dedicou a servir na missão apostólica de todas as maneiras possíveis. E sobretudo um homem de time, não é?
Esse foi o desafio da sua vida para nós. Todos nós estamos em um time, em grupo, no serviço do Senhor. Pessoas juntas em uma igreja. Idealmente, cada capacidade, cada habilidade, cada recurso que nós temos individualmente é dedicado à obra do Senhor, mas ninguém desejando colocar-se acima do outro em alguma capacidade para ser notado. E você percebe exatamente este ponto em cada um dos companheiros do apóstolo Paulo, na verdade. Em particular, Lucas, sua longa dedicação com o apóstolo. Ele não era individualista, querendo servir ao Senhor em sua própria capacidade. Ele entendeu o seu lugar e capacidade no serviço do Senhor, auxiliar na obra do Senhor. E era alguém que possuía habilidades especiais, as quais ele dedicou a Cristo. Esse é Lucas. E o Senhor usou. Agora, você pode ser uma pessoa de grande habilidade nesta manhã, organizacional e tantas outras coisas, inteligência, capacidade. E o Senhor usará isso, se você dedicar isso a Ele, começar a usar isso para Ele. O Senhor usará. Ele usou Lucas, queridos irmãos. Deus usa pessoas de grande habilidade neste mundo, de grande conhecimento, de grande esforço, de grande estudo também. Ele usa todos. Mas deixe-me correr, eu tinha tanto a falar sobre Lucas. Demas, aqui está Demas, versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Há um caso triste aqui, muito triste. Observe como Paulo coloca. Saúda-vos o médico amado e Demas. Parece que você fica esperando algo mais sobre Demas, não é? Algum título, alguma exortação, alguma qualificação, mas você não ouve nada sobre ele. Será que Paulo não pode dizer nada especial sobre Demas? Nada? A resposta é não, ele não pode. Não há nenhuma recomendação sobre esse homem. Parece que ele está no retrato ali meio escondido, querendo se esconder lá atrás, não querendo aparecer. Bem, esse é Demas. Bom, para ser justo, ele é recomendado em outra passagem do Novo Testamento, mas a partir daqui nós não ouvimos mais nada sobre ele. Por quê? Eu penso que a partir daqui Paulo começa a suspeitar que Demas é um homem instável. Eu creio que ele era um crente, sim, se não fosse Paulo teria percebido, né, os sinais do espírito da carne, mas eu penso que ele tenha percebido que Demas era um homem instável, que poderia logo sofrer uma grande queda espiritual. E é exatamente isso que acontece com Demas. Mais ou menos 5 ou 7 anos depois dessa menção aqui em Colossenses, Paulo escreve a sua carta a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de 9 ao versículo de número 10, ele diz essas palavras e menciona Demas, falando para Timóteo: procura vir ter comigo e depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas me desamparou. Bem, nós não numeramos Demas entre os 7, não é, que são de exemplo para nós. E o título dele será Demas, o instável. Por que Demas abandonou o chamado que ele tinha? Por que ele deixou isso para trás? Não era um falso convertido, Paulo teria percebido que ele amava Cristo. Mas veja, havia algo de deficiente na vida espiritual de Demas. E por causa desta deficiência, o mundo o agarrou e o puxou de volta. Havia uma deficiência séria ali. Provavelmente Demas era uma pessoa capaz, habilidosa, servindo ao Senhor naquela época. Eu penso que era um sujeito de muita inteligência e perspicácia. E eu creio que isso ele começou a se tornar autoconsciente, da sua habilidade, da sua capacidade. Ele começou a sentir que ele poderia fazer dinheiro se ele voltasse para Tessalônica e se dedicasse ao comércio. Comprar uma casa bela em Tessalônica, ter servos, viver uma vida confortável, servir ao Senhor na igreja ali. Para que esse esforço todo? Eu tenho toda essa habilidade, Deus me deu, preciso usar essa habilidade e avançar nesta vida e prover para minha família, para os meus filhos, algo bom, algo confortável. Meus irmãos, veja,
Isso poderia acontecer com qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós. Porque Satanás nos observa, mesmo agora. Ele observa as nossas falhas, as nossas tendências e as nossas fraquezas continuamente, buscando uma brecha para nos levar de volta ao mundo. Se nós começamos a nos indulgir em pensamentos de cobiça, ou certas vaidades, certos orgulhos, certas ambições terrenas ou certos entretenimentos dúbios, Satanás irá estimular a nossa mente a desejar mais destas coisas e, através dela, eventualmente nos afastar do nosso primeiro amor. Ó, meus irmãos, aqui em nossa igreja já passaram jovens e irmãos e irmãs de meia idade que prometiam tanto. E eu creio que eram pessoas salvas, que amavam a Cristo e que estavam servindo com o povo de Deus. Mas, de repente, uma distração veio na vida, um trabalho com grande retorno, ou comprar uma propriedade no interior, viver no mato, no verde, sair da poluição de São Paulo, uma oportunidade se levantou e lá elas foram. Elas não pensaram sobre o seu chamado, sobre a sua igreja, sobre a obra de Cristo. Depois de alguns anos, os irmãos me dizem: pastor, veja o estado deste irmão, nem mesmo a linguagem cristã tem mais. E veja aquele irmão, já não vai mais à igreja, só em casa. Será que nós indulgimos certas coisas e Satanás nos tira da obra do Senhor? Provavelmente um crente em Jesus Cristo, Demas, mas ele foi alguém que em algum momento ele deixou de buscar as coisas que são do alto, de pensar nas coisas que são do alto. E aqui está o comando e exortação no capítulo 3:1. Portanto, assim, se nós já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É uma vida muito breve para servir a Cristo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Cogitar ternamente o tempo todo pensando nessas coisas. Demas foi arrastado para fora do serviço do Senhor pelo inimigo de nossas almas, quando ele começou a desejar mais desta vida, mais para si mesmo. Foi um verdadeiro crente. Eu quero crer que ele foi restaurado no futuro, mas ele abandonou e perdeu imensos privilégios e provavelmente trouxe sobre si mesmo grandes dificuldades também. Meus irmãos, se nós nos pegamos em algum momento com pensamentos demasiados sobre esta vida, como organizar o meu ninho, como mobiliar minha casa, como eu vou me vestir, e isso e aquilo mais, o que eu vou ter, onde eu vou viver e onde eu vou viajar, isso e aquilo e outra coisa. O exemplo de Demas está aqui para nos advertir que nós podemos facilmente ser arrastados por essas coisas, em busca de autossatisfação, em busca de bens, em busca de tantas coisas, e a nossa fé esfriará, nós nos tornaremos estéreis. Ó, meu irmão, se você se vê tentado nesta área, lance-se aos pés de Cristo. Rogue a Ele graça, rogue a Ele misericórdia, clame ao Senhor que te livre dessa atração, dessa distração, para que você sirva a Ele com os dons e talentos e na oportunidade breve que nós temos de servir ao Senhor. E que esse caso de Demas, um instável, nos advirta nesta manhã. Deixa eu correr para Arquipo. Aqui está Arquipo, Paulo fala sobre ele também. Arquipo, estou no capítulo 3, mais uma vez, e versículo 16: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, Colossenses, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que a que veio de Laodiceia, lede a vós também, e dizei, observe, interessante, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Bem, tendo nomeado 7 companheiros dignos, mais Demas, Paulo agora deseja enviar saudações a 2 pessoas em Colossos. A Ninfa, versículo 15 a 17, e a Arquipo. Bem, a respeito de Ninfa, nós não sabemos nada, a não ser que uma igreja se reunia na casa desta pessoa.
Nós nem mesmo sabemos se ninfa se trata de um homem, ou de uma mulher, porque aqui vem com a vogal A, não é? Mas no grego o nome é nymphon. Nymphon poderia ser tanto masculino como feminino. Há muitos nomes assim em português, não é? Por exemplo, Alison é usado para homens, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para mulheres. Andreas é usado para homens e mulheres na Romênia. Nymphons poderia ser tanto um quanto o outro. Tudo que nós sabemos é que havia uma igreja reunida na casa dessa pessoa, assim como na casa de Lídia. Não era pastor ou pastora, como alguns tentam esforçar e massacrar o texto para justificar. Mas o que Paulo nos tem a dizer sobre Arquipo é interessante. Ele chama Arquipo de camarada, companheiro no serviço. É possível que Arquipo, como eu mencionei, seja filho de Filemon, a igreja se reunia na casa dele. E ele é mencionado juntamente com Filemon e Áfia, que é sua esposa, lá em Filemon, versículo 1 e versículo 2. Mas o que Paulo tem a dizer a Arquipo é interessante. Agora observe, e dizei a Arquipo, você percebeu algo aqui? Porque Paulo não vai direto e fala diretamente com Arquipo. Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Porque ele dizei a Arquipo, porque ele diz aos presbíteros, aos líderes da igreja, vocês digam para Arquipo, Arquipo, acorde, atente para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Qual o problema com ele? O que foi que ele fez? Que a igreja deve exortá-lo para receber essa exortação? Bem, Arquipo, neste período, talvez fosse o pastor da igreja, e não mais Filemon. Enquanto Epáfras, estava lá com Paulo, Arquipo estava conduzindo a igreja. Mas qual é o problema com ele? Será que ele é letárgico no serviço do Senhor? Será que ele é uma pessoa pouco inspirada no serviço do Senhor, algo do tipo? Será que ele não se dedicava a estudar e a estudar a palavra de Deus para ensinar, como Paulo disse a Timóteo, dedica-te a estudar e a pregar e exortar? E Paulo está dizendo, atenta para a obra que recebeu do Senhor. Ele era um jovem que amava o Senhor, queria servir. Mas Paulo parece dizer, você ama o Senhor, Arquipo, você deseja servir ao Senhor, mas você não põe a mão na massa. Parece um romantismo sobre servir a Cristo, e não põe a mão na massa e persiste e persevera na obra do Senhor. Arquipo, atenta para a obra que recebeu do Senhor para cumprir. Põe a mão na massa, Arquipo. Volte ao teu zelo. Talvez ele não estivesse pregando o evangelho como ele deveria. Talvez ele decidiu dedicar-se só ao ensino. Estava negligenciando a pregação do evangelho. Você vê isso acontecer, não é? Há pastores que só querem ensinar e se dedicar apenas ao ensino e muitas vezes a projetar o seu grande conhecimento e não pregam o evangelho, não conduzem a igreja no evangelismo. Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprir. Ele não estava talvez incansavelmente evangelizando e treinando a igreja, pregando a palavra, alguma coisa estava faltando em Arquipo, que o estava distraindo. Assim nós chamaremos Arquipo por fim de Arquipo, o distraído. Bem, você vê isso acontecer hoje, não é? Eu tenho encontrado muitos jovens românticos que desejam servir ao Senhor e entrar no ministério. E eles são muito românticos, por quê? Porque eles imaginam que ser um pastor é apenas estar atrás de um púlpito, eles querem ser vistos pela igreja. E Charles Aaron Spurgeon, em um dos seus seminários, palestras no seminário para pregadores, ele fala sobre estes homens. Ele diz que alguns homens buscavam o pastorado, como alguns na Inglaterra buscavam ser membros do clube de caça às raposas. Havia muitos grupos, né, clubes, e caçar raposa, você vestia um uniforme vermelho, teu cavalo, como escoteiro, aqueles grupos diferentes, eles queriam vestir o uniforme, eles queriam estar no cavalo. Há homens que procuram o pastorado para isso, para estar em destaque. E o resultado disso é uma tragédia, porque eles vão entender que Deus não chama um homem para o ministério, Deus quebra um homem para o ministério. E aqui talvez seja o caso de alguns. Há romantismo, tudo bem, você almeja, há um desejo de amor para o serviço do Senhor, Paulo diz que isso é muito bom.
Mas as semanas passam, os meses passam e você não faz nada. E é distraído por tantas coisas, interesses passageiros, e a obra do Senhor está ali. Queridos irmãos, eu conheço certos pastores, bons pregadores, que a igreja caiu em pedaços. Por quê? Porque eles raramente estavam na igreja, estavam pregando em congressos 3 vezes por mês. Eu não entendo como eles têm tempo para preparar um sermão, para pastorear, para conduzir o evangelismo. Há pregadores hoje que são pregadores de congresso. Eles não estão pastoreando. Na igreja deles tem 10 pastores, então eles estão livres para escrever e para estar em congressos. E há outros que deixaram a igreja tanto para ir pescar, a igreja foi se esfacelando. Arquipo, diz o apóstolo, atente para a obra que você recebeu do Senhor. Muito bom, meus irmãos. Muito bom, nós podemos participar de congresso, o pastor pregar e acolá. Mas se isso toma todo o meu tempo e meu ministério para a obra do Senhor na igreja local, o que eu estou fazendo, atentando para o meu ministério? Outros pastores se dedicaram tanto a certas atividades seculares e todo o tempo e energia foi tomado por isso. E eles perceberam que o coração deles está tanto naquela atividade secular, nesse comércio, nesse empreendimento, que eles criaram um negócio artimanioso de dizer que eles são pastores de vocação dupla. Dupla vocação. Eles têm a vocação para ser um empreendedor e para um pastor. Dupla vocação. Veja Paulo, ele era um comerciante de tendas e um pastor. Não. Sua vocação era uma, pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quando a igreja o negligenciava de enviar as ofertas para o seu sustento, aí ele tinha que sentar, pegar o couro, começar a fazer tenda e vender na feira para pagar o aluguel, continuar pregando. Sua vocação era servir a Cristo por tempo integral. Aqui está, não é uma advertência para pastores, ministros, mas talvez cada um de nós aqui precise ouvir essas palavras. Você tem uma responsabilidade na igreja, na escala, no evangelismo, no serviço do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, atente para a obra que você recebeu na casa do Senhor, no serviço do Senhor. Não é só pastores que podem cair nessa cilada, meus irmãos. Você ouve de crentes que passam em semanas planejando a viagem de férias, mais do que servir ao Senhor. Semanas planejando isso ou aquilo de casa, mais do que servir ao Senhor. O próximo passeio, a próxima viagem. Enquanto outros, às vezes, dedicam todo o tempo que sobra para o entretenimento e para o lazer, nada para o Senhor. Assim, nós amamos a Cristo, nós precisamos ouvir essas palavras. Querido irmão, querida irmã, atente para realizar e cumprir a tua parte na obra do Senhor. Eu irei concluir aqui. Há muito a ser dito. Que retrato, não é? Que foto magnífica nós temos aqui dos companheiros de Paulo. Pessoas maravilhosamente dedicadas. Pessoas que nós devemos copiar. Tíquico com seu espírito de servo. Ser um servo como Tíquico, sempre ali, dedicado, junto, servindo, disponível para o Senhor. Não seja o tipo de crente que diz, eu já fiz a minha parte, agora é com os outros. A hora dos outros fazerem a parte deles. Nunca diga isso. Sempre disponível para servir ao Senhor. Sempre em disposição, na igreja, por almas. Ou então pense sobre Onésimo, um troféu da graça, um homem completamente transformado. Que a nossa própria transformação na conversão se manifeste dessa maneira. Entregues ao Senhor e as graças do Espírito em nós cresçam e amadureçam e floresçam no serviço do Senhor, meus irmãos. Pense sobre Aristarco, um homem sacrificial. Nós não somos chamados para sermos prisioneiros numa cadeia hoje, mas será que nós somos sacrificiais, irmãos? Sacrificiais, copos, sangue, suor, lágrimas no serviço do Senhor, como esses homens. Então, Marcos, o conquistador de si mesmo, que venceu suas fraquezas pelo poder do Senhor e se levantou para continuar e seguir servindo a Deus. Bem, há esperança para cada um de nós. Nós podemos vencer o nosso temperamento carnal, letargia, torpeza física, frieza ou orgulho. Você pode vencer a autocomiseração demasiada sobre si mesmo, a indisciplina e ser o melhor crente, porque você tem Cristo e você pode todas as coisas nele. Pense sobre Epáfras, o intercessor. Será que a igreja estaria no Brasil assim,
no estado em que se encontra, se houvessem mais Epáfras clamando ao Senhor. Então, Lucas, o pajem de armas de Paulo, que embora com todas as suas habilidades e capacidades ali, disposto a trabalhar em um time, ter um papel de suporte como um irmão entre irmãos, como nós precisamos da humildade de Lucas. Então, Demas o instável, mas a sua experiência no chamado para o autoexame. E por fim, Arquipo, distraído, precisa de direções firmes e exortações para colocar as prioridades do reino no seu lugar certo, não é? São tão pastorais essas epístolas, não é? São tão práticas. Elas vêm a nós pelo Espírito lidando com cada um de nós. É maravilhosa a palavra de Deus, queridos irmãos. Até nas saudações, bênçãos para nós. Apenas saudações, vamos concluir aqui, apenas exortações. Até nas saudações, bênçãos para nós. Está aqui diante de nós esta foto. Vamos nos colocar juntos deles. E a igreja, esta igreja, pela fé, será uma igreja para Cristo totalmente. Ela já é. Ela fará diferença. E, meus irmãos, um pequeno exército de homens dedicados e fiéis e que oram pode fazer muito mais estrago do que uma igreja imensa, ganhando o território do inimigo para Cristo. Lembre-se de Davi e suas centenas, protegendo Israel, defendendo, conquistando, e Saul e seus milhares vagando de um lado para outro, tropeçando nas pernas. Confie no Senhor. Abrace essas verdades, que o Senhor nos ajude. E Ele nos ajudará se nós cremos e nos entregarmos. Vamos concluir esta manhã.